Fala, cambada de desenhudos do meu coração! Eu sou o Vinícius de Souza, sou mangaka profissional e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu publiquei o meu primeiro mangá. E eu espero que, trazendo essa experiência aqui, vocês consigam se estimular e entender o momento ideal para vocês poderem publicar o mangá de vocês também. E vocês poderem ter também o estímulo e perceber que não é tanto aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo acha que é lançar o primeiro mangá. Tudo bem? Ou começar a produzir o primeiro mangá. E é isso que eu vou falar aqui. Esse aqui é o de Good. Foi o primeiro mangá que eu publiquei, tá bom? Esse aqui é o volume 1 encadernado, onde reúne os 5 primeiros capítulos. Eu vou falar rapidinho aqui dele e vou fazer um paralelo aqui com diversas outras coisas, tá bom? Pra estimular vocês. E aqui, ó, é ele por dentro. Tá vendo? Capítulo 1 acontecendo. Ele foi lançado em 2009. Muita coisa legal. Então, esse aqui é o de Good, mas ele não começou exatamente dessa maneira aqui que vocês estão vendo, como no encadernado. Ele começou desse jeito aqui, ó. Como formatinho francês, que é o nome desse esqueminha aqui, ó, de grampo, tá vendo? Ó, poucas páginas, grampo. Ele começou dessa maneira. Esse aqui é o capítulo 7 e o 6, eles não estão aqui. E são os únicos que eu tenho, porque esgotou. Então, ó, tá vendo? Ó, aqui já tá muito mais evoluído. É o natural. A cada volume, o artista vai evoluindo mais e mais. Isso acontece com todo mangaka. Então esse aqui foi meu primeiro mangá e ele foi o primeiro publicado. E foi de maneira independente. Tudo foi custeado por mim, do meu próprio bolso. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu cheguei aqui. Porque quando vocês veem isso aqui, muita gente já pensa, nossa, ele publicou o primeiro mangá dele, caramba, e que legal isso. Como é que eu vou fazer pra publicar o meu? Sendo que muita gente tem dúvidas sobre quando começar. Outro dia eu recebi um comentário de uma pessoa falando, poxa, eu tenho a história, eu tenho tudo na cabeça, mas eu não me sinto preparado. Então, quando é estar preparado? Eu reuni uma série de coisas que eu tenho aqui, tive que procurar, por isso que eu demorei para gravar esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês que eu não comecei exatamente no de Good em 2009, tá? 2009, se vocês forem contar aí, dá mais de 10 anos fácil, né? Sendo que eu não comecei a desenhar mangá no de Good. O de Good foi quando eu tive coragem de publicar o meu primeiro mangá por conta própria. E esse aqui foi um passo muito importante na minha vida para hoje em dia eu ser um mangaka profissional e trabalhar com editoras e ter obras que são best-seller aí pelo mundo, ter prêmios no Japão, né? Então, tudo isso foi possibilitado através desse pontapé aqui, inicial. E na verdade, antes desse pontapé inicial de publicação, eu tive um pontapé inicial de atitude anos e anos atrás. Pode voltar aí mais uns 10 anos, né, antes do de Good. E eu vou mostrar pra vocês agora. Tudo teve um começo. Como eu havia dito, né, o de Good foi o pontapé, foi aquele pontapé inicial de publicação, tá, pra eu chegar até hoje aqui. Mas teve um pontapé 10 anos antes, que foi de que, ok, eu vou fazer mangá. Eu sei como é que faz mangá? Não faço a menor ideia. Eu já desenho alguma coisa e eu quero contar as minhas histórias. Eu sei contar história? Não, minhas histórias não tinham pé nem cabeça. Meu traço era ruim, minhas histórias não tinham nem pé nem cabeça, mas eu fui e me aventurei a fazer mangá. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver que o estado dessa folha aqui está deplorável, que isso aqui tem mais de 20 anos, né? O estado disso. E na edição eu vou tentar dar uma melhorada aqui na imagem para vocês conseguirem ver melhor. Vocês podem notar que os personagens têm tudo a cara do Goku, né? Eu era muito... Antes de fazer isso aqui, eu só copiava meus personagens favoritos. A história é essa, eu só copiava meus personagens favoritos, copiava o Goku, sabia desenhar o Goku de cabeça de tanto que eu copiava ele, desenhava... Era Dragon Ball. Dragon Ball e Saint Seiya e Yu Yu Hakusho eram os animes que eu mais gostava. E eu só copiava isso, copiava, sabia fazer os personagens tudo de cabeça. Então a cara dos meus personagens, quando eu comecei a criar, tinha a cara desses personagens, entendeu? Então, porque era tipo a cara do Goku com o cabelo aqui que eu inventava, era meio que isso, né? Então era uma influência muito forte, que era pouca coisa que eu conhecia, né? E esse ímpeto de começar a contar histórias veio de um amigo, que ele viu meus desenhos, minhas cópias, e ele falou, Vinícius, poxa, você desenha muito bem, mas já pensou em criar seus próprios personagens, contar suas próprias histórias? Muito mais legal do que você só copiar personagens dos outros. Isso me veio como uma flecha no coração, sabe? Porque eu falei, caramba, é isso. Eu quero contar as minhas histórias. E aí que eu comecei a pensar
e o que fazer. Sendo que na época eu não tinha a menor ideia de como se contava uma história. Eu saía desenhando enquanto eu ia pensando nela, sabe? E saía essa bizarrice aqui. Pode ver aqui, não sei se dá tanto pra ver, né? Cena de ação bem tosca, 10 mil quadros na mesma página, a maioria das cenas é só meio corpo, não tinha noção de enquadramento, de narrativa, nada disso. Mas, sabe, eu queria fazer. Os diálogos eram ótimos, né? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Logo mais na floresta, já começa que tem né, voltou para acabar comigo? Cara, não dá nem pra entender pra onde vai, mas eu acho que é aqui. Voltou para acabar comigo? Olha a cara toda torta da mulher, o corpo todo tosco, né? O quê? Ela tá com uma faca aqui, ó. Tá vendo? As linhas de ação vão pro outro lado, nada a ver. Que aleatório. Ai! Aí vem um texto aqui com a cara dele. Sério, igual o Goku, tá vendo? Olha o soquinho. Tá vendo como o negócio não era técnico? Era ruim. A história não tinha pé nem cabeça. Eu não sabia pra onde ia com essa história. No final, eu lembro que era um final muito ruim mesmo. Não tinha, sabe? Não tinha uma motivação. Depois dessa, eu criei uma outra. Ainda bem com traço de Dragon Ball, eu já não tenho mais ela. Mas assim, também muito ruim. Não sabia pra onde ia a história, sabe? Tanto que eu nem a cabeça, a segunda. Aí o tempo foi passando, eu fui fazendo. Isso aqui eu desenhava todo dia. Eu levava pra casa, né? E em casa eu desenhava pra outro dia mostrar pros amigos. Aí, tipo, segunda, na escola. Aí desenhava e mostrava pros amigos. Aí voltava pra casa e desenhava mais um pouco pra na terça mostrar. Aí no ano seguinte, eu lembrei de um filme que tinha do Fatal Fury, que tinha o 1 e o 2. A gente não tinha conhecimento do 3, né? Eu vou criar o meu Fatal Fury 3. E aqui eu já estava um pouco mais evoluído, ainda tinha uns problemas de anatomia, né? Os narizes enormes, né? Mas estruturalmente já não parecia mais Dragon Ball, né? Eu já tinha uma noção um pouco melhor em relação a cenário e tudo mais. Só que isso aqui eu mostrava só para os amigos. Eu não tinha coragem ainda de publicar. E nem fazia ideia de como publicar. Um ano depois, eu criei uma nova história. Que foi essa daqui, ó. Essa daqui já tinha mais coerência, eu já sabia pra onde queria ir, sabe? Só que eu só pensava assim, eu quero que a história seja assim, assim, assado. Vou escrever e vai saindo, sabe? Mas ainda não tinha noção de ter que sentar, escrever o roteiro, né? Fazer toda essa parte. Mas, ó, em desenho já tava melhorando, né? Os quadros ainda tava, né? Precisando aprender mais. Mas, tipo, as coisas estavam começando a melhorar. Eu comecei a pensar no meu primeiro protótipo de Good, tá? Que, aqui ó, de 2003. Ano de 2003, tá vendo? Praticamente 10 anos antes. Tá vendo? Quase que 10 anos antes. Eu já tinha pensado no primeiro protótipo de Good. A história também não tinha muita formação, nem muito pé nem cabeça. E ainda bem que eu não fiz. Eu comecei a fazer umas páginas, assim. Eu fiz 1 ou 2 páginas na época e parei. Até que eu fiquei decidido que eu realmente queria publicar uma história independente. Eu já estava começando aí em evento de anime em 2005 e eu vi o pessoal por lá lançando seus mangás, eu ficava fascinado com aquilo. Eu pensava, eu preciso chegar nessa galera. Então eu vou contatar essa galera pela internet. A internet ali já estava começando a rolar. Na época tinha uma rede social chamada Orkut, né? Os mais antigos vão se lembrar. Começava a postar, né? Quando dava, porque eu não tinha facilidade de tirar foto, né? Ou escanear nessa época. Então eu começava a criar muitos personagens, né? Tá vendo, ó? Criava muitos personagens. De alguns que eu cheguei a desenhar a história. Esse aqui eu tenho em algum lugar perdido aí. Um pouquinho de tempo depois, né? 2007, mais ou menos, eu comecei a me lembrar de uma história que eu tinha, que era o de Good. Aí me veio a ideia de, né, formar aqui o personagem do de Good. Eu ainda só mostrava pros amigos, tá? O primeiro protótipo era todo a lápis que eu tinha feito, até que uma pessoa queria muito, tava precisando de alguém para ser assistente no mangá dela, que é a Suzane, uma amiga minha que era, né, fazia quadrinho independente também. E eu falei, caraca, essa aqui é a minha oportunidade de conhecer essa galera, tá vendo? Personagem dela. E eu, nesse mangá, eu fiz os cenários do volume 4 dela. E eu mostrei o de Good e ela falou, cara, isso é incrível, vamos publicar. E aí começou a jornada, né? Que tipo, ela me incentivou, me mostrou a gráfica e através da gráfica eu fiz alguns exemplares que esgotaram no primeiro evento. Então, gente, o que eu quero passar pra vocês
com isso que eu tô contando aqui, que não existe o melhor momento para vocês começarem a fazer o mangá de vocês. Vocês têm que dar um pontapé inicial. Eu não sei desenhar bem, faz. Só se aventura a fazer. Ah, não acho que estou pronto para publicar. Tá feio ainda, tá esquisito. Então, não publica, mas mostra pros amigos, peça dicas, coloca na internet, dê a cara a tapa, sabe? Eu tomei muito tapa para chegar aqui. Quando eu lancei o primeiro volume do De Good, eu fui humilhado por um editor, tá? Um ex-editor. E falou para eu parar de fazer isso, sabe? Para eu largar. Ele me perseguia mesmo, ele perseguia as pessoas, né? Então, se eu tivesse largado, eu não estaria aqui, né? Hoje eu tenho prêmios no Japão, tenho, né, como eu disse, best-seller na China, coisas do tipo. Se você tem dúvida sobre como começar, esqueça essas dúvidas, só comece. Vá, encare e faça, que você vai conseguir publicar o seu mangá, você vai evoluir aos pouquinhos. Continue sempre estudando, tá? Que uma coisa que eu nunca parei foi sempre estudar. Quando você pega o De Good, você vê uma evolução daqui, ó, do primeiro chegar aqui. Para eu chegar aqui, eu precisei dar esses pontapés iniciais sem me importar se estava bom ou se estava ruim. Eu só tinha que me importar em o próximo tem que ficar melhor. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês hoje, tá bom, gente? Então, se vocês querem publicar o mangá de vocês, encarem, vão em frente, façam. Se o primeiro ficou ruim, o segundo vai ficar melhor, o terceiro vai ficar melhor ainda, e por aí vai, tá? E você, como vocês podem ver, leva-se anos, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, o mais recente aqui, ó, que foi esse nível todo de detalhes, ou pelo que vocês têm visto aí pela internet. Eu precisei sair daqui, ó, tá bom? Precisei dar esse primeiro passo aqui. Precisei ter coragem de fazer esse aqui, tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou longo, espero conseguir deixar ele um pouco menor na edição. Então, já vou pedir para vocês aí se inscreverem, clicarem no sininho, deixarem um like, comentarem para mim o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem que eu continue trazendo vídeos desse jeito aqui para vocês, sobre a profissão mangaka, ok? E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu! Um abraço para todos os desenhudos. Valeu, cambada! Fui!